esse cara que tem investimento lá fora, sim na pessoa física, vai ser afetado como por essa PL? Perfeito. Primeiro é legal a gente saber como é que funciona hoje. Você fez um investimento no exterior. Você abriu uma conta lá na Avenue, mandou dinheiro, investiu lá em ações da Apple. Ações da Apple é um bom exemplo, porque ela às vezes não paga dividendo. Mas sei lá, investe em qualquer empresa. Ações do McDonald's, tá bom? Investiu em ações do McDonald's, trouxe dinheiro do Brasil, mandou lá para fora, comprou as ações do McDonald's e você não vendeu. Quando você vai pagar de imposto? Zero. Você só vai pagar imposto quando você vender, tá bom? Então, ganho de capital. Se você vender com lucro, você vai pagar 15% a 22,5%, né? Que 22,5% é só se for acima de 30 milhões. Então, você está falando que a grande maioria das pessoas, o lucro, você vai pagar 15% de ganho de capital. Tá. É assim que você paga em reais, Isso tá é bom? como é hoje. Você tá falando Isso é como é hoje. Tá bom, entendi. A empresa vai te pagar dividendos também, e esses dividendos vão entrar... E quando que você paga esse ganho de capital? No mês subsequente. Tá. Oferiu o lucro em, sei lá, março, até final de abril você tem que pagar esse ganho de capital de 15%, incluindo a valorização cambial, se você mandou dinheiro daqui. Se você mandou dinheiro e recebeu esse dinheiro de fora, de novo, não precisa pagar Não tem essa variação. Não tem a variação cambial, só a variação do ativo, tá? Você vai pagar e você só multiplica por real depois para saber quanto que é o valor do imposto para pagar aqui no Brasil. É um ponto. Dividendo, você vai pagar carnê-leão, vai entrar, na verdade, né, deveria ser carnê-leão no mês subsequente, você só não paga porque nos Estados Unidos eles retêm 30% de imposto lá. E aí tem um acordo com o Brasil, você pagou lá, você não precisa pagar aqui, mas a verdade é que você precisaria pagar 27,5%. Então, um dos erros, aliás, dos contadores que eu vejo é não pagar imposto no mês subsequente, ou seja, no recebimento de um cupom. Quando você tem um bonde, por exemplo, que é uma renda fixa, investe lá e cai dinheiro na sua conta, todo mês que cai você precisaria emitir um carnê-leão e pagar, né? No caso do cupom, foi uma discussão na SF, mas acabou sendo que é 15%, que é como se fosse ganho de capital, apesar do meu entendimento ser que devesse ser como renda, mas enfim. E onde eu estava aqui, daí você vende, então, 15% de ganho de capital, retém na fonte, se for dividendo, você não precisa pagar mais nada no Brasil. Isso é como é hoje. Regime de caixa, que a gente chama. Vendeu, paga, não vendeu, não paga. E também tem essa possibilidade de diferir. Só que você não pode compensar lucros com prejuízo. E você tem uma outra vantagem na pessoa física, que assim como a gente tem hoje aqui no Brasil, que você pode vender até 20 mil reais e não pagar imposto mesmo se tiver lucro, lá nos Estados Unidos você também pode fazer vendas de até 35 mil reais e também está isento de qualquer tipo de imposto de renda, mesmo se tiver lucro. Tá. E o que propõe essa PL para os investidores de pessoa física? Primeiro, esquece essa isenção, ela acaba com essa isenção de 35 mil reais por mês que o investidor pode vender. Tá. Ela acaba com isso. Não tem mais boi. Não tem mais boi, tá bom? Mas ela mantém esse regime de caixa, ou seja, você vai pagar somente quando houver, de fato, uma venda com lucro. Ela tira a base mensal e coloca em uma base anual, assim como é na pessoa jurídica, ou seja, no offshore. E ela faz uma coisa que foi bem interessante, na verdade. Isso é uma coisa que melhorou. Que agora a pessoa física ela pode compensar lucro com prejuízo ao longo do ano. Isso é interessante. Então imagina a seguinte situação. Você agora passou a ter um benefício que antigamente só offshore tinha, que era de poder compensar lucro com prejuízo. Tá. Você está no regime de caixa. Então, as regras tributárias da pessoa física elas ficaram muito próximas às regras da offshore. Entendi. Né? Sem os custos da offshore. Certo. Sem outros benefícios, obviamente. Mas sem os custos. Você consegue ponderar agora algumas situações e saber se não é melhor você ter investimentos na PF ao invés de ter numa PJ. A gente vai falar sobre isso. Vale pôr na ponta do lápis. Vale pôr na ponta do lápis, fazer conta, ver o que é mais importante para você. Entendi. Mas você consegue. E como é que você paga imposto? Apura-se o lucro do ano, no ano que vem, né? Declaração, né? 2024. Em 2025, você apura qual foi esse lucro e paga. Tá bom? A pessoa fica também vai poder atualizar o estoque
Ah, pessoa física também. com dólar de Tá bom. 31/12/2023. Uhum. E caso haja lucro, a alíquota será de 8% ao invés de 15%. Ao invés de 15. Tá? Tá. Então essa é a ideia geral por trás. Vai ficar mais fácil para a pessoa física. Tá, esse é o entendimento. E aí você pode também, por exemplo, imagina que você tem lucro numa determinada posição. Você tem lucro numa posição e você tem prejuízo numa outra posição. Uhum. Você precisa vender a posição com lucro. Você pode vender a operação com prejuízo, vende a operação com lucro. Você pode ficar com lucro zero, por exemplo, e depois compra de novo a posição que você tinha prejuízo, que você acredita que é a posição de prejuízo por longo prazo. Certo. Então, te dá uma opção, né, de fazer uma alocação de investimento mais eficiente. Óbvio que ou você entende, ou você contrata alguém que entenda sobre sim. a alocação e a parte tributária para conseguir fazer essas modificações Da com o melhor menor forma. impacto tributário possível.